A noite lentamente se despedia no horizonte, embora seu véu sombrio ainda cobrisse o vale adormecido. A escuridão que envolvia o cenário parecia mais densa que o habitual, acompanhada por um silêncio pesado, como se o próprio mundo aguardasse um desfecho invisível. No meio dessa penumbra matutina, uma única pergunta lançava sombras sobre a alma dos que podiam ouvir: o que faria um homem encarar sua própria morte, deixar para trás a honra, o prestígio e o conforto de sua posição, tudo para manter uma promessa? Esta não é uma história de glórias vazias nem de poderes passageiras. É um relato profundo, carregado do peso dos segredos ancestrais, das decisões que mudam destinos e da humildade que derruba gigantes. Se você aprecia narrativas que revelam a complexidade da alma humana, permita que sua atenção permaneça aqui por algum tempo. Entramos na paisagem antiga e árida da Judéia, um reino onde reis governavam com um punho de ferro e os dramas humanos se desenrolavam longe da cortina reluzente do poder. O cenário rural era áspero, marcado por terras ressequidas pelo solo e caminhos de poeira espessa. Nessa terra de constantes disputas entre o justo e o ímpio, surge a figura de Naamã, comandante do exército da Síria, um homem cuja presença impunha respeito e temor. Sua armadura refletia o brilho do amanhecer, o gládio pendia da cintura, prometendo força, e seu porte era o de um guerreiro que jamais recuava. Ainda assim, sob a armadura reluzente havia uma ferida invisível, uma dor que nenhum inimigo poderia ferir e nenhuma arma poderia curar. Naamã era leproso. A lepra que devorava sua pele consumia seu corpo, roubando-lhe dignidade e esperança. Uma sentença de exclusão, um cárcere social, uma morte antecipada na solidão da alma. O medo e a vergonha eram correntes invisíveis que o prendiam tão firmemente quanto algemas de ferro. A história, no entanto, reserva reviravoltas inesperadas. Entre os que acompanhavam Naamã, havia uma jovem escrava israelita que despertava um lampejo de esperança no coração sombrio do general. Prisioneira levada de sua terra natal até aquele exílio forçado na Síria, ela mantinha viva a chama da fé e da verdade. Em meio ao sofrimento do Senhor, ela revelou um segredo. Havia um profeta em Samaria, terra rival, onde Deus manifestava seu poder com sinais e milagres. Esse profeta poderia curá-lo. A revelação foi como um sopro de ar fresco para Naamã, embora ele tivesse que carregar junto o peso da dúvida e da incredulidade. Imagine a cena: um homem de alta estirpe, acostumado a tomar decisões de comando e a vencer batalhas, empurrado para uma jornada desconhecida, atravessando fronteiras e entrando em terras inimigas. Não uma trajetória de glórias bélicas, mas uma travessia de humildade e esperança que abala as estruturas do orgulho e exige uma coragem maior do que a da guerra. Naamã decide buscar a cura, disposto a enfrentar as intrigas políticas e culturais entre Síria e Israel. Arrisca muito mais que sua saúde, sua honra, sua autoridade e sua fé. Antes de continuar, vale lembrar que histórias assim mostram a humanidade real por trás dos grandes nomes bíblicos, seus temores, dúvidas e complexidade. Naamã parte então com todo o seu séquito, acompanhado por homens armados e carregadores. Cruzam territórios áridos, enfrentam o calor seco do deserto e a incerteza da jornada. A chegarem às portas da casa de Eliseu, o profeta de Deus, a cena contrasta profundamente com a majestade que vinha atrás deles. Eliseu não ostentava riquezas nem finas armaduras. Seu semblante não era imponente, mas sereno. Ele não se apresentava com palavras de comando nem gestos dramáticos. Um silêncio pesado precedeu sua simples instrução. Naamã deveria lavar-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão. O general reage com choque, quase se sentindo ofendido. A pompa e circunstância de sua condição e a gravidade de sua doença não combinavam com aquele pedido que parecia banal e até humilhante. Esperava um ritual grandioso, um gesto milagroso ou alguma palavra sagrada pronunciada com autoridade, que fizesse a lepra desaparecer na hora. Em vez disso, ouviu que deveria simplesmente mergulhar 7 vezes num rio de águas comuns, nada especial. Diante disso, sua mente se encheu de dúvidas e uma sombra de raiva começou a consumir sua paciência. Por um momento, quase desistiu, convencido de que estava diante de um enganador ou, ao menos, de alguém que não entendia a seriedade do seu sofrimento. Foi então que a verdadeira sabedoria se manifestou no conselho de seus servos. Eles se aproximaram com respeito e coragem, dizendo: se o profeta te tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Com essa lembrança, a chama da esperança se reacendeu. Naamã percebeu que aquele pedido estranho era sua última âncora de salvação. Num ato marcado por humildade e determinação, ele aceitou. O mergulho nas águas silenciosas do Jordão tornou-se uma dança entre o humano e o divino. Cada imersão, um passo na jornada da fé, um abraço à vulnerabilidade e ao impossível. A cada uma das 7 vezes, Naamã submergia, mergulhado nas dúvidas, mas a esperança insistia. Até que na 7ª imersão, algo extraordinário aconteceu. Que antes era um rosto marcado pela lepra, escondido pela vergonha, agora mostrava uma pele lisa, firme e renovada.
Um homem transformado diante do espelho da água e da história. Naamã, o guerreiro ferido, tornou-se Naamã, o homem limpo, curado e refeito. Mas a história não termina com a cura visível. A transformação alcançou camadas mais profundas da alma. Naamã, grato, quis oferecer presentes ao profeta: ouro, prata, roupas finas, as moedas do mundo para pagar pelo milagre recebido. Mas Eliseu recusou com sobriedade e firmeza. Ali não se tratava de comércio, mas de graça. O dom da cura, silenciosamente, não se compra nem se barganha. Essa recusa ensinou uma lição atemporal sobre generosidade que não espera retorno, sobre dons dados não como pagamento, mas como prova da misericórdia divina. Na despedida, marcada por reverência e gratidão, Naamã partiu para seu país. Não mais apenas curado no corpo, mas transfigurado no espírito. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não está na autoridade militar, no ouro acumulado ou na fama conquistada. Está no reconhecimento humilde de que cura, esperança e salvação vêm de uma fonte maior que o homem, Deus. Seu coração, antes cheio de orgulho e dor, agora se abria em profunda reverência. Enquanto essa cena reverbera, lembro mais uma vez, histórias assim revelam uma fina linha entre fé, poder e transformação, caminhos que tocam o âmago da existência humana. Chegamos ao ápice quando Naamã vê sua lepra desaparecer. A máscara de desprezo, a barba do orgulho ferido e a sombra da dor se desfazem diante do milagre feito de água e obediência. Pela primeira vez, o comandante poderoso se vê pequeno, vulnerável. Tristeza e raiva dão lugar à humildade e à gratidão profunda. É um duelo silencioso entre poder terreno e força divina, vencido num gesto simples e repetitivo: obedecer. Ao concluir essa narrativa, Naamã retorna transformado para sua terra natal. Não é apenas o homem livre da enfermidade que o marginalizava, traz no coração uma nova percepção do valor da vida e da verdadeira força. Entre caminhos de orgulho e ceticismo, ele encontrou a porta para a liberdade. Agora, pause um instante e considere: quantas vezes, em momentos difíceis, afastamos a possibilidade do inesperado que pode curar? Quanto tempo perdemos resistindo ao que parece simples demais, quando a cura pode estar onde menos esperamos? A vida nos desafia a aceitar processos humildes, um pedido de perdão, um gesto pequeno, um sacrifício modesto, um caminho que foge das expectativas grandiosas. Naamã, o comandante poderoso, ensina que o poder sem entrega é frágil. O verdadeiro poder está em aprender a obedecer a algo maior que nós mesmos. Essa parábola está entranhada na lição da humildade diante do mistério que não se controla. Naamã, forte e impetuoso, foi confrontado com algo além da sua compreensão, a enfermidade e, mais ainda, a simplicidade da cura proposta. Sua desconfiança inicial revela a complexidade do orgulho humano. A verdadeira mudança acontece quando ele rasga o véu da soberba e aceita mergulhar não só nas águas físicas do Jordão, mas no abismo da submissão. Essa lição, longe de ser apenas antiga, ressoa forte no cotidiano. Quantas vezes, diante de problemas graves, buscamos soluções grandiosas, complexas e dramáticas? Imagine um chefe acostumado a decisões rápidas e severas diante de um conflito sério na equipe. Pensa que punições duras resolverão um problema, mas um funcionário sugere pequenas atitudes de diálogo, sessões calmas, ouvir com paciência. O chefe rejeita essas sugestões a princípio, vendo fraqueza ou perda de tempo, mas ao persistir no caminho difícil, acaba agravando o conflito. Só quando aceita os pequenos gestos, o ambiente começa a se transformar. Essa transformação não é magia, vem da mesma fonte silenciosa que curou Naamã. Outro exemplo é a vida familiar. Em uma casa dividida por mágoas profundas, onde o silêncio tomou o lugar da conversa, alguém percebe que é o único capaz de romper o gelo. O orgulho recomenda esperar, não se rebaixar, aguardar o outro pedir perdão primeiro. Mas o desejo de reconciliação cresce no coração. Quando essa pessoa dá o passo, mesmo sentindo-se humilhada, a cura emocional começa, suave e poderosa como as águas do Jordão. Assim, esta história ensina que a verdadeira cura exige um olhar humilde para o que parece simples demais. Obedecer, aceitar o processo, entregar-se aos pequenos gestos, essa é a força capaz de mudar o rumo da história pessoal. Para mim, essa é uma das lições mais profundas e difíceis da experiência humana. Somos atraídos por soluções grandiosas, grandes tratamentos, discursos e gestos. Mas aqui aprendemos a abraçar a força dos atos discretos feitos com fé e paciência. É notável que, apesar do poder, Naamã teve que se esvaziar diante do silêncio do profeta e da água comum. O desafio não estava na cura, mas em admitir sua própria limitação. E essa admissão é a grande barreira para a transformação. Muitas vezes, somos nós que erguemos muros internos, movidos por orgulho que nos impede de crescer. O exemplo de Naamã não é só um ensinamento de fé, mas um espelho que reflete a vulnerabilidade comum a todos. A vulnerabilidade pode ser o caminho mais rápido para a cura. Mesmo o mais forte precisa ajoelhar-se e confiar no que está além de sua compreensão.
mesmo quando tudo parece silêncio e simplicidade. Por isso, essa narrativa mantém seu apelo e força porque toca o que é de mais íntimo em nós, medos profundos, resistências rígidas e, por fim, a chama imortal da possibilidade de renascimento. Mais uma vez, convido você à reflexão e à companhia nessa jornada. Histórias como essa mostram que, mesmo nos labirintos da alma, há caminhos claros para a luz. Cada passo vale toda a atenção. Siga conosco e vamos descobrir juntos os mistérios que fé, coragem e humildade podem revelar.